Todos os seres humanos possuem uma consciência, esteja desperta ou não. Nossa rede neural é extremamente complexa, portanto é difícil para especialistas explicarem a complexidade da consciência humana. Nosso corpo biológico é adaptado a uma densidade de terceira dimensão, mas o conceito de consciência quântica surgiu quando cientistas mais ousados começaram a fazer testes em relação à consciência usando teorias quânticas. Como as partículas quânticas reagem em algo tão complexo como nosso cérebro? Temos conhecimento de como este órgão vital funcionaria se tivesse a sua capacidade liberada em 100%? Células, chamadas neurônios, estão ligadas umas às outras dentro do cérebro e respondem a estímulos do corpo físico através da eletricidade. E esta atividade gera nossa consciência, a consciência humana. Quando entramos no processo de expansão da consciência, algo energético, quântico, substâncias dentro dos neurônios começam a produzir novos padrões, igualmente quânticos. E assim como o corpo é irrigado por uma rede intrínseca de vasos sanguíneos, essa capacidade quântica percorre todos os nossos meridianos. Então temos na 3D uma física e temos a física quântica, que nos permite explicar um pouco a tão complexa consciência humana que está em processo de expansão. Estas minúsculas partículas começam a mover-se dentro dos neurônios de forma mais avançada, produzindo fractais. Veja bem, há um universo e nele existe uma quantidade desconhecida de espécies que surgiram de uma mesma origem e estão espalhadas pelas galáxias, sendo, portanto, fractais de uma única fonte, a fonte criadora. Portanto, não importa que as conheçamos ou não, elas fazem parte de nós e nós fazemos parte delas, com exceção das espécies que, por escolha própria, decidiram dar as costas para a fonte criadora e desconectaram-se de uma forma irreversível. Essas micropartículas se movem através de um processo quântico, mais rapidamente do que ocorre em um cérebro, digamos assim, adormecido. As essências que desconectaram-se da fonte não possuem consciência. Elas possuem uma mente. E essa mente é regida por uma consciência deturpada, anômala. Nós não estamos completamente despertos porque estamos no processo. A energia de um cérebro que está em expansão de consciência é diferente da dos outros, que permanecem como que desligados para as inconvenientes verdades disfarçadas por centenas de milênios e estas não conseguem perceber as coisas como elas realmente são. Nos privaram da capacidade total da consciência porque ela expandida não poderia ser contida em um corpo tridimensional. Particularmente, acredito que duas profissões são muito interessantes, muitas outras são, mas o psicanalista, o psiquiatra, esse lance de lidar com o modo de pensar do outro humano, entender como tudo funciona do ponto de vista dele e como fazê-lo se entender, se encontrar, descobrir-se, sem ele mesmo se perder, é muito interessante. Então, se estas células começam a se modificar no processo, isso nos leva a pensar que, como o nosso corpo é todo feito de células, elas também estão sofrendo um grande processo de transformação acelerada, o que pode causar alguns desconfortos físicos. Assim como um avião tem uma caixa preta e ela é analisada depois de um acidente para descobrir a causa dele, o cérebro é a nossa caixa preta, é o órgão que faz a nossa mente funcionar e abriga uma consciência. Uma pessoa pode entrar em coma e não apresentar nenhum estímulo, mas enquanto o cérebro estiver fazendo suas ligações nervosas, a consciência ainda está lá.
Por isso, pessoas que estiveram nesta situação afirmaram que, mesmo durante o coma, podiam ouvir a conversa dos médicos, tudo que os parentes falavam, tudo que era dito a seu respeito. E isso é bem significante, pois mostra que, mesmo em coma, uma pessoa ainda apresenta consciência. Agora, se o cérebro para de funcionar, vem a morte cerebral. E quando isso acontece, os neurônios levam ainda alguns minutos para fazer as suas últimas ligações elétricas. O corpo, então, não pode mais exercer nenhuma função, nem a mente, mas a consciência se desprende do corpo físico com toda a bagagem vivida através de toda a sua jornada como essência desde a sua origem cósmica primordial. Lembramos daquela famosa frase: penso, logo existo. E quando meditamos e relaxamos o nosso pensamento? Quando nos desdobramos, deixamos de existir? Ou dentro da meditação e do desdobramento ainda pensamos, mas os nossos pensamentos são substituídos por pensamentos quânticos? Então, neste conteúdo fica a reflexão: como o processo de expansão de consciência influencia os nossos pensamentos? Que tipo de energia, que tipo de quantum ele tem produzido? Nossa mente e nossa consciência interpretam hoje um assunto que antes interpretávamos de outra forma? Quando nos desdobramos e estamos lá, em nossa consciência, sem a nossa mente? Nas experiências de EQM, muitas pessoas afirmam que saíram do corpo físico e viram seus próprios corpos e só voltaram porque a conexão não foi cortada. E como não houve a morte biológica, a consciência ficou presa ao mesmo e não pôde seguir em frente. Ela precisou retornar. Muitos médicos ainda acreditam que a EQM é fruto de alucinações durante anestesias. Outros já acreditam que o cérebro produz imagens que a pessoa gostaria de ver. E ainda há outros que pesquisam mais fundo, vendo tudo pelo lado quântico, deixando de lado a religiosidade e a espiritualidade. Esse emaranhado entre a mente e consciência só se desfaz na hora da partida, mas nossos processos já vão dissolvendo muitos nós. Ai, nossa, então eu não quero que o meu processo se acelere porque senão eu vou partir logo. Não é isso que queremos dizer. O nosso processo de expansão da consciência nunca chegará à sua totalidade aqui nesta dimensão, mas nos prepara para o que vem a seguir, porque a vida continua. Então a importância deste processo hoje é super relevante porque age diretamente onde está a programação do sistema que foi inserida na nossa espécie desde os primórdios. Até uma pessoa que tenha dificuldade cognitiva pode passar pelo processo de expansão da consciência. O que a humanidade precisa é de um empurrãozinho. A modernidade e as tecnologias futuras que estão nos prometendo mexerão ainda mais com o cérebro e darão a ele experiências incríveis. São apenas mais cadeados que vão iludir os que acreditarão que terão liberdade para criar seus mundos virtuais em um multiverso de metadados, enquanto continuarão dentro da caixa. Para isso que nós estamos aqui ainda nesta dimensão, eu e você, para abrir a tampa da caixa, estender a mão e dizer: ei, vem ver o que realmente tem aqui fora, vem? Continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor, muito discernimento e sabedoria, e principalmente muita da verdadeira luz.